é isso, às vezes você acha que você está preparado, mas você não está preparado. Então, eu só consegui perceber isso depois dessa entrevista que a gente fez. Quando eu caí para a parte da entrevista, eu falei, o que eu tinha que saber, eu já sei. Tive uma tranquilidade, uma paz, assim, bem grande. Essa nova atualização no governo, né, ela não te dá uma resposta se você foi aprovado ou não foi aprovado. Isso aí pra mim foi a pior coisa, porque eu fiquei, tá, e aí, o que que eu fiz? Essa minha viagem parece que tudo eu focava em quanto eu preciso aprender o inglês, sabe? Porque fazia pergunta e o cara me respondia. Aí eu falava, tá, e agora? O que que eu faço com essa informação? Tem gente que vive rodeado de aprendizado e ainda assim sente que pode ir além. O Brian é exatamente esse tipo de pessoa, formado em Direito, aprovado recentemente na OAB. Ele trabalha dentro de uma universidade. O cara respira educação todos os dias e mesmo assim decidiu que era hora de dar um passo fora do Brasil para estudar inglês nos Estados Unidos. E hoje ele está aqui para contar como que ele construiu esse plano, como é que foi a preparação para a entrevista e o que ele espera viver nessa nova fase. Então, Brian, valeu demais por topar esse papo com a gente. E eu vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Conta um pouco sobre você, o que você faz hoje e como que surgiu essa vontade de estudar fora. Tudo bem, meu nome é Brian, tenho 24 anos, eu trabalho numa universidade, sou aqui de Curitiba, trabalho nessa universidade desde 2019, então tem alguns anos aí, e eu também sou produtor de shows, trabalho com shows e eventos. Eu já visitei os Estados Unidos algumas vezes, achei um país muito bom. Eu tive a intenção de estudar inglês para agregar mais, assim, o inglês que eu tinha, eu achava um inglês muito básico, assim, então eu realmente decidi ter essa imersão para entrar no mestrado, né? Tô pretendendo fazer um mestrado na área do direito mesmo. Eu decidi estudar inglês nos Estados Unidos. Você trabalha há 4 anos já, né, no setor de apoio acadêmico de uma universidade. Como é que é essa rotina e o que você mais aprende convivendo com alunos, professores todos os dias? Eu trabalho em um setor que eu faço apoio a coordenadores. Eu faço qualquer ajuste de sistema, ajuste de professores, ensinamentos, qualquer problema que possa ter na matrícula do aluno. Então o aluno chega para mim e fala, pô, eu estava matriculado em tal disciplina, agora eu não estou mais matriculado. O que acontece? Então a gente faz esses ajustes e a gente intermedia o contato do aluno com o coordenador. Então eles primeiro conversam com a gente conversa com o coordenador e faz todos esses ajustes aí no sistema. Você também acabou de ser aprovado, né, na OAB, como a gente comentou. Então, antes de mais nada, parabéns demais. E eu queria saber de você, como que esse momento se conecta com essa decisão de estudar inglês fora do país? Então, após eu ter finalizado, né, o curso de Direito, eu fiz a Ordem dos Advogados, fui aprovado, e aí eu falei, tá, qual que vai ser o meu próximo passo, né, qual que vai ser a próxima decisão? Eu cheguei à conclusão que eu gostaria de fazer um mestrado em Direito Internacional, porém esse mestrado ele exige um nível de inglês, um nível muito, muito avançado, não avançado assim, mas você precisa entender bem ele, sabe? Comecei a pensar, tá, o que eu vou fazer? Eu faço algumas aulas de inglês através de aulas particulares com o professor, mas sabe quando você sente que, beleza, a gente faz a 1 hora de aula ali, acaba a aula, a gente volta a conversar em português de novo e parece que não flui assim. Aqui na Move a gente entende, né, que cada cliente ele tem uma trajetória única, cada cliente ele carrega um sonho, né, e é justamente isso que fortalece o plano, né? No seu caso, você já tinha uma base acadêmica sólida. Nosso papel ali foi ajudar a transformar essa intenção em um projeto viável, bem estruturado, com segurança. Eu queria saber de você, Brian, além da área acadêmica, você também atua como produtor de shows e eventos, né? Como é que surgiu esse trabalho e como que ele se encaixa na sua rotina hoje? Então, esse trabalho surgiu através do meu trabalho na universidade mesmo, né? Surgiu uma oportunidade de eu conciliar os dois e através desses shows eu conheci um produtor que me chamou para trabalhar com ele. Então, foi uma rotina bem puxada, assim, durante a semana a universidade, aos finais de semana os shows, e aí chegava na segunda-feira cansado para a universidade por conta dos shows. E eu comecei fazendo, eu tava com esses dois trabalhos finalizando o curso, a faculdade, então assim, foi um tempo bem difícil. Falei, tá, e aí agora, o que eu vou fazer? Terminei a faculdade, já fui aprovado na OAB, o que eu vou fazer, né? Eu sempre gosto de estar estudando, enfim, por isso que eu decidi aí dar um passo grande. Você vê essa experiência, né, como algo que também te ajuda a desenvolver
habilidades que vão ser úteis lá fora, né? Por exemplo, obviamente que eu vou fazer o mestrado em Direito Internacional, vou aplicar tudo que eu aprender no mestrado, mas em paralelo a isso, ao mestrado, pode surgir oportunidades. Você com uma comunicação, você conseguindo se comunicar muito bem em inglês, pode abrir várias portas para shows mesmo, para, no caso, né, o meu ramo ali, acompanhar algum artista em alguma turnê, então uma oportunidade muito grande, assim, sabe? Você chegou a viajar algumas vezes para os Estados Unidos, inclusive você chegou a viajar recentemente para os Estados Unidos, né? Como que foi essa experiência? O que ela te ajudou a perceber sobre o país? Eu viajei recentemente para os Estados Unidos. Eu dei entrada no visto de estudante 2 meses antes de eu ir viajar para os Estados Unidos. E aí eu acho que como eu já tinha, né, tomado a decisão, não, eu vou estudar nos Estados Unidos, essa minha viagem parece que tudo eu focava em quanto eu preciso aprender o inglês, sabe? Porque mesmo que às vezes na viagem você usa inglês pro dia a dia, então, para comprar uma roupa, para comer, às vezes para fazer alguma pergunta, mas às vezes eu via, por exemplo, quando eu estava em algumas lojas que eu ia ali com a pergunta pronta, decorada, fazia a pergunta e o cara me respondia. Aí eu falava, tá, e agora? O que que eu faço com essa informação? Foi assim, sabe, a chave, assim, a cereja do bolo para falar, não, realmente eu preciso focar no meu inglês. Cara, é legal ter essa experiência, né? Trazer essa vivência nos Estados Unidos. Aqui na Movie, a gente sempre fala muito sobre a importância da chamada visita de reconhecimento, né? Então, assim, se você tem a possibilidade de conhecer os Estados Unidos antes de decidir estudar lá, mesmo que seja numa viagem curta de turismo, isso pode fazer toda a diferença. Por quê? Você entende melhor a cultura local, você vê como é que é o dia a dia, percebe se aquele ambiente ele realmente combina com você. Isso é ainda mais importante quando o seu plano, né, ele envolve passar meses ou até anos estudando nos Estados Unidos, né, estudando fora. E essa vivência prévia, ela ajuda a construir um plano mais consciente, mais seguro e até mais convincente na hora da entrevista consular. E aí eu queria saber se para você, Brian, você acha que ter tido essa oportunidade de visitar os Estados Unidos antes te ajudou a tomar essa decisão de fazer o intercâmbio, de tipo, cara, realmente eu preciso, eu quero fazer isso agora. Sim, eu tinha dúvidas sobre aonde eu gostaria de estudar inglês, né? Então, Europa, Estados Unidos. Eu tinha no meu coração ali que eu queria estudar inglês, queria fazer um intercâmbio, eu não sabia para onde. Então, eu ter tido essa possibilidade de conseguir visitar os Estados Unidos, assim, conheci mais sobre a cultura, as pessoas, assim. Então, para mim, foi uma confirmação que, não, vou fazer o intercâmbio nos Estados Unidos mesmo. Ter esse histórico de viagem, você acha que te deu mais segurança na hora de aplicar para o Vista Film? Uma das perguntas que ela me fez foi se eu já tinha o visto de turista, então eu acho que sim, eu acho que sim. Mesmo quem já tem, né, o visto de turismo e quer estudar nos Estados Unidos, precisa construir um planejamento novo, né, e consistente para aplicar pro visto F1, porque cada detalhe ele conta. E aí, durante a construção desse seu planejamento, você teve também o apoio do seu pai como sponsor, né? Como que foi essa conversa com ele e o apoio da tua família nesse planejamento? Antes de eu entrar no ensino médio, eles sempre falaram, não, tu vai estudar fora, tu vai estudar fora. E eu não quero estudar inglês, e no colégio também sempre fui mal em inglês, nunca foi uma vontade assim. E aí, quando eu estava no decorrer da faculdade, eu falei, putz, quero estudar inglês, quero fazer um intercâmbio. Eu falei isso daí para os meus pais, e eles me deram total apoio e tal. Eles falaram, só finaliza, no caso, a tua parte acadêmica e aí tu pode ir. Então, quando eu finalizei o curso de Direito e fui aprovado na OAB, eles ficaram felizes ao ponto de falar, não, a gente vai te patrocinar nessa viagem. Então, eles me apoiaram muito, assim, sabe? Eu vejo muita gente que tem o receio de aplicar com um patrocinador, né? Porque muitas vezes até achando que precisa bancar tudo sozinho, né, para ser aprovado. Mas, cara, isso não é verdade, né? O mais importante é realmente que o plano ele tenha coerência, né? Que o patrocinador ali ele tenha um vínculo com o aplicante, que o apoio financeiro ele seja legítimo, né? E que tudo seja apresentado com clareza no momento da entrevista. Então, na Move a gente ajuda a construir essa narrativa com segurança, com estratégia, para você levar a sua melhor versão na entrevista consular. E os teus amigos, Brian, os seus colegas de trabalho, como é que foi contar para eles que você estava indo estudar fora? Acredito que 70% deles já tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio. Então, alguns fizeram nos Estados Unidos, outros fizeram na Europa. E aí, quando eu falei que eu
que eu estava planejando ir, eles todos me apoiaram na hora. Isso aí, tu tem que ir, você é novo e tal. Obviamente que eles falaram, pô, a gente vai sentir tua falta, mas me apoiaram totalmente, falaram que é uma experiência única, que todos deveriam passar, então eles me apoiaram bastante. É uma experiência que definitivamente ela vai transformar a tua vida, a sua carreira, não só a sua carreira profissional, mas a sua vida pessoal também. Então ter esse apoio não só da família, mas dos amigos, cara, isso é muito, muito importante. Assim, antes da gente falar da entrevista no consulado, eu queria falar de uma das etapas que eu acho uma das mais legais na mentoria, que é a simulação para entrevista. Como é que foi a simulação da sua entrevista com a Move? A minha entrevista foi marcante, assim, porque eu tava me achando, falei, não, tô preparado, pode vir a entrevista. E quando a gente fez, eu percebi que eu falei, não tô preparado, não conseguia responder as perguntas, travei muito, assim. Então, para mim foi um diferencial total, assim, você ter essa possibilidade antes da entrevista oficial, para você perceber as perguntas que podem ser feitas e você já começar a estruturar uma resposta, assim, sabe? Então, para mim foi bastante proveitoso essa entrevista. Meu, que da hora. E durante a simulação, teve alguma pergunta ali que te pegou de surpresa ou que te fez repensar o jeito que você estava se preparando? Quando eu estava estudando o meu perfil, eu já estudava e traduzia para o inglês já isso daí. Então eu montava as minhas respostas e já falei, não, estou com tudo pronto. Teve uma coisa que eu não percebi, eu sabia todas as respostas em inglês, mas eu não sabia as perguntas em inglês. E uma das perguntas que a equipe da Move me fez foi, podemos falar em inglês? Eu falei, sim, estava preparado. E aí em seguida já veio a pergunta em inglês. E quando veio essa pergunta em inglês, a pergunta eu respondi o que não foi perguntado, entendeu? Então ela me fez uma pergunta e eu respondi outra coisa. Então eu percebi aí que eu estava despreparado. Que legal que você passou por isso antes da entrevista para chegar preparado, né? Você acha que Uhum. essa simulação ela mudou a tua postura, ou, né, ou te deu mais segurança para enfrentar o consulado de verdade? Com certeza, porque é isso, às vezes você acha que você está preparado, mas você não está preparado. Então, eu só consegui perceber isso depois dessa entrevista que a gente fez. Assim, a simulação, ela é uma das partes mais importantes da mentoria, né? A gente não acredita em decorar a resposta, a gente acredita em preparar o cliente para pensar, se posicionar e responder com autenticidade, com a verdade dele, com estratégia. Então, cada simulação é feita com base no perfil do cliente, no plano de intercâmbio, né, e nas perguntas que o consulado ele costuma fazer. Então, a ideia é que o cliente ele chegue no consulado já tendo vivido aquele momento antes, né, com segurança, com clareza e muito mais confiança ali. Agora, vamos falar da entrevista no consulado, que é sem dúvida ali o momento mais decisivo do processo. Como é que você estava se sentindo nesse dia, no dia da sua entrevista? Então, no dia da minha entrevista, eu marquei o CASV em um dia e a entrevista no outro, então eu consegui descansar bem antes da entrevista. Marquei a entrevista para as 8h30 da manhã ali. Cheguei pro horário lá, cheguei um pouco antes, eles já estavam liberando a entrada. E o começo, sim, eu achei muito rápido, até a parte da revista ali e tal. E aí, quando eu caí para a parte da entrevista, eu falei, o que eu tinha que saber, eu já sei. Então eu tive uma tranquilidade, uma paz assim bem grande. Eu não fiquei focado em querer escutar o que as pessoas estavam falando. Simplesmente eu estava olhando para o chão no meu canto, não fiquei conversando com ninguém na fila, assim, fiquei olhando para o chão e repensando em todo o meu perfil, assim, sabe? Então, simplesmente, para não mentir, eu escutei a entrevista da pessoa da minha frente só, sabe? Mas de resto, não escutei nada. Então, quando chegou para mim, eu falei, nossa, chegou a minha vez, assim, porque eu não estava focando na entrevista em si. Só contextualizando para quem está assistindo, você mencionou ali sobre você ter ido no CASV um dia e no consulado em outro. Então, o que é o CASV, né, para quem está assistindo? O CASV ele é o Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto. Né? O CASV ele funciona basicamente como uma triagem, igual uma triagem de hospital, onde você vai ali para tirar a foto para o visto e colher as digitais e no dia seguinte você vai para a entrevista de fato, onde você também leva suas documentações para ser entrevistado ali pelo agente consular americano. Você chegou a fazer entrevista em qual consulado, Brian? Eu fiz no consulado de São Paulo. E como é que tava ali o humor do agente consular que te atendeu? Tava tranquilo?
Tava sereno, tava com uma cara mais fechada? Então, como eu escutei a entrevista da pessoa que estava na minha frente, essa pessoa foi negada. E aí eu já falei, caraca, como eu não percebi como foram as outras entrevistas dela, eu não sabia se ela estava reprovando, se ela estava aprovando muitas pessoas. Só que eu fui muito tranquilo para minha entrevista porque a pessoa que estava na minha frente, ela se contradizia muito. Então ela falava uma coisa, e ela não, não, pera, é isso. Ela fez tipo umas três perguntas e se eu na minha cabeça eu já estava, nossa, vai reprovar. Então, quando chegou a minha vez, eu fui bem tranquilo que eu falei, a pessoa não foi reprovada por, sei lá, por falta de vínculo, por algum motivo. Foi às vezes por nervosismo, por não saber realmente o que estava acontecendo. Então, a agente consular minha foi super tranquila, super educada, assim, eu me senti bem confortável, como se fosse uma conversa mesmo. Achei bem tranquilo. Legal. E ela chegou a fazer muitas perguntas ou foi mais direta para você? Ela me fez 9 perguntas. Ela me fez 9 perguntas, mas assim, eu não precisei entregar nenhum documento, simplesmente foi uma conversa mesmo. Ela mais perguntou assim sobre o meu pai, né? Então, por que que meu pai estava patrocinando, o que ele fazia. Só foi isso mesmo. Isso mostra, né, que realmente o governo dos Estados Unidos, pelo menos parece ser uma tendência, né, a fazer mais perguntas e entender melhor o contexto, o objetivo do seu perfil. Então, eu acredito que eles estejam sendo um pouco mais criteriosos para aceitar as pessoas que vão entrar no país, né, para fazer essa separação daquelas pessoas que estão com segundas intenções daquelas pessoas que estão de fato indo para os Estados Unidos cumprir o objetivo do visto que elas estão solicitando. E aí, quando veio ali que o visto foi aprovado, como é que foi esse momento? Como é que você se sentiu? Essa nova atualização no governo, né? Ela não te dá uma resposta se você foi aprovado ou não foi aprovado. Isso aí pra mim foi a pior coisa, porque eu fiquei, tá, e aí, o que que eu fiz? Ela simplesmente pegou meu passaporte e falou que eles iriam passar para análise de rede social agora, e que eu poderia acompanhar através de um link lá. E todo dia eu entrava nesse link para ver se teve alguma atualização. E aí eu entrei nesse link, a primeira vez estava lá, negado. Eu falei, meu Deus, não acredito que foi negado. Aí fiquei o dia todo mal e tal. Aí eu entrei no segundo dia, estava aprovado. Aí eu falei, opa. E aí em cada etapa dessa daí, eles vão falando, vai passar para a próxima análise. Então eu sabia que não era a decisão final. E aí mudou de negado para aprovado. E aí depois mudou para emitido. E quando ele mudou para emitido, eu já fiquei tipo, nossa, muito feliz, já saí contando para minha família inteira, mesmo antes do passaporte ser postado no correio, eu já tava, não, foi emitido, é isso aí. E quando chegou o passaporte em casa, obviamente eu fiquei olhando para o meu visto um bom tempo. Então, assim, essa, inclusive, para quem está assistindo, é de fato uma nova atualização, né? Antes você já sabia ali da tua aprovação na hora e depois você recebia o seu passaporte. Agora eles retêm o passaporte, ele passa por uma análise, principalmente de redes sociais. As redes sociais, inclusive, elas já eram pedidas no documento, né, de solicitação do visto, que é a DS-160, né, o formulário DS-160, mas agora eles estão reforçando a informação de que eles vão conferir, eles vão verificar as redes sociais, vão se certificar. Então, se você está solicitando o visto, é extremamente importante que você deixe as suas redes sociais abertas. Se eles estão pedindo essas informações, é porque eles querem ter acesso a essas informações. Fica com o coração um pouco apertado ali depois da entrevista, mas você consegue acompanhar, teve o visto aprovado, deu para comemorar depois. Comemorou com a família? Como é que foi a comemoração? Então, na hora que eu vi lá, enquanto isso eu estava acompanhando internamente aqui, eu falei, olha, eles aceitaram meu passaporte, então eu acredito que minhas redes sociais estavam tudo tranquilo. Eu falei, então fui aprovado, estava bem tranquilo. E aí, quando eu vi realmente que estava emitido, eu já saí abraçando todo mundo e contando para minha avó, tio e primo, e todo mundo vindo aqui em casa, parabéns, felicidades, não sei o quê, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Então, pra gente foi todo mundo comemorando super. Cara, que demais. E agora que tá tudo certo, como é que você tá se sentindo com essa mudança? Para onde que você vai exatamente? Eu vou para Washington DC. Legal. E depois do curso, quando você voltar para o Brasil, o que que você espera aplicar dessa experiência na sua vida pessoal, na tua vida profissional? Colocar em prática, né, toda essa esse aprendizado que eu tiver com os nativos de o inglês e colocar ele em prática no mestrado que eu vou ingressar, né? Esse mestrado eu vou utilizar muito o inglês, a parte de comunicação mesmo,
Então, para mim, o principal objetivo desse estudo, desse intercâmbio, é realmente treinar a minha comunicação, sabe? Para a gente finalizar, que conselho você daria para aquelas pessoas que estão, né, estavam na mesma situação ali que você, né, que pensam em aplicar para o visto de estudante, mas não sabe se é o momento, não sabe se é para ela, que sente uma insegurança de repente em dar esse passo, sair do Brasil, deixar por um tempo a família, os amigos? Qual conselho você daria para essas pessoas darem esse passo de coragem que você teve? Eu pesquisei bastante, né, vídeos no YouTube, e eu acho que eu tomei realmente essa decisão após eu ver os vídeos da Movie ali e tal, e eu achei muito bom explicando o que é o visto F1, né? Então, o que enquadra, o que você pode estudar, tudo que engloba. Então, eu assisti, para mim foi um aprendizado muito grande, e aí quando eu entrei em contato com a Movie, eles me explicaram todo o processo, conversei com um especialista da equipe de vocês, e depois que eu fechei assim a assessoria de vocês, assim, para mim, eu tive um acompanhamento muito bom mesmo. Agradeço toda a equipe da Move, assim, por toda a assessoria, realmente, que era eu lá mandando mensagem meia-noite, ansioso, tá, gente, e tal coisa, e sempre me respondiam sempre muito mais do que eu perguntava. Então, eu acho que é bom, assim, contratar a Move, assim, igual a gente falou, essa reunião que a gente faz, que é um diferencial da Move, para mim foi o diferencial, porque eu já tive outra assessoria quando eu fiz o visto de turista, mas para o visto de estudante, quando eu tive essa experiência com a Move, dessa realmente a conversa com a pessoa e ela te explica e sana todas as tuas dúvidas, para mim foi um diferencial muito grande que tirou todas as minhas dúvidas. Foi demais ter você aqui. Obrigado demais por compartilhar a tua história com a gente. É muito legal ver alguém que já vive o mundo acadêmico e mesmo assim decidiu expandir ainda mais os horizontes. E ó, já ficou o convite. Quando você voltar dos Estados Unidos, eu quero te ver aqui de novo para contar como é que foi essa experiência, o que mudou, o que te surpreendeu. Combinado? Pode deixar, vou sim. E para você que está assistindo e também quer estudar fora, aqui na Move você conta com um Visa Manager que te acompanha em cada etapa do início ao fim. A gente cuida do processo de ponta a ponta, desde a análise do perfil, passando pela escolha da instituição até o dia da entrevista no consulado. Nosso modelo é o mais completo do Brasil e é isso que garante a tranquilidade de quem embarca com a gente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi o visto que mais teve aprovação em 2025? A resposta está no vídeo que está aparecendo aí na tela, o visto que mais aprovou em 2025. Se você está começando a pensar em ir para os Estados Unidos, esse conteúdo ele pode ajudar, pode mudar a tua visão sobre o processo. Então já clica para conferir e a gente se vê no próximo vídeo.